Já está começando a sessão da tarde desta quinta-feira. Do dia de hoje, 17 de setembro de 2020. Peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior, por gentileza. Ata da 24ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por conferência em 16 de setembro de 2020. O ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Carmen Lúcia e Dias Toffoli. E por motivo de licença médica, o senhor ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 16 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata. Chama a julgamento o recurso ordinário 766-304, lista 147, relator ministro Marco Aurélio. O vistor é o ministro Edson Fachin. Faço a resenha do julgado até então. Na primeira deliberação do plenário, após os votos dos ministros Marco Aurélio e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido judicial formalizado, pediu vista o ministro Alexandre de Moraes. Após o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava com ressalvas o voto do ministro Marco Aurélio, relator, dando provimento ao recurso ordinário, julgando improcedente o pedido inicial e propondo uma tese de repercussão geral, pediu vista o ministro Edson Fachin. Então, ministro Edson Fachin, Vossa Excelência tem a palavra na qualidade de vistor. Pois não, senhor presidente, muito obrigado, ministro Luiz Fux, que preside esta sessão extraordinária. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente ministro Marco Aurélio, que também é relator desse feito que estou a devolver vista. Cumprimento o eminente ministro Ricardo Lewandowski, eminente ministro Dias Toffoli, eminente ministra Rosa Weber, eminente ministro Luiz Roberto Barroso e eminente ministro Alexandre de Moraes, bem como saúdo o professor Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República, aqui presente. Senhor presidente e eminentes pares, esta matéria, quiçá, se explicite por si só quando se verifica a síntese que ela contém, inclusive na tese proposta pelo eminente relator, pelo ministro Marco Aurélio, com a seguinte dicção: Sua Excelência, o relator propôs a nomeação considerada o concurso público deve ser buscada judicialmente no prazo de validade nele previsto. Quando o ministro Alexandre de Moraes devolveu vista, acompanhou Sua Excelência na conclusão, mas ressalvou aspectos e fundamentos que o levou a formular uma tese distinta. O eminente ministro Alexandre de Moraes propôs a formulação do seguinte modo: a ação judicial visando o reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, entre parênteses, cadastro de reserva, deve, ou seja, a ação deve. Duas condições, Sua Excelência, aqui traduz. A, primeira, portanto, deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso, e B, ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. Portanto, já se percebe que a conclusão e os fundamentos que levam à fixação da tese do eminente ministro relator tomam em conta fundamentalmente o prazo de validade e a nomeação considerado o concurso público. O ministro Alexandre de Moraes já introduz
como causa de pedir a preterição que deve ter ocorrido na vigência do certame e indica como prazo, e isso também já consta na tese do eminente relator, ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso. Eu estou fazendo essa referência porque, do ponto de vista da conclusão, ou seja, o julgamento deste recurso extraordinário 766-304, também me leva, tal como os votos que já me antecederam, a acompanhar a conclusão do provimento que Sua Excelência, o eminente ministro relator, propôs. Nada obstante, o conjunto de fundamentos adotados, em meu modo de ver, se projetam numa questão central, que é a formulação da tese. E já se percebe nitidamente uma distinção, que é uma distinção que posso estar equivocado, mas entendo uma distinção de fundo, entre a tese de Sua Excelência, o relator, e o que eu chamo de tese, mas na verdade é a síntese do pensamento, que foi um pouco distinto do ministro Alexandre de Moraes. Por isso, senhor presidente, eminentes ministros e eminente ministro relator, não apenas adoto o já proferido relatório por Sua Excelência, o ministro relator, como também estou acompanhando a conclusão de Sua Excelência pelo provimento do recurso ordinário que foi apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de que o surgimento de vagas após o término da validade do concurso público, portanto, o surgimento de vagas após o término da validade do concurso público não gera direito à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva sob o argumento da preterição. Nada obstante, entendo que na fixação da tese, alguns fundamentos adotados por Sua Excelência e também pelo ministro Alexandre de Moraes impactam na síntese do que será formulado para responder como leading case, que é esse recurso extraordinário, ao tema da repercussão geral 683. Vale dizer, o tema diz respeito à possibilidade de, esgotado o prazo de validade do concurso público, propor-se ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação. E aqui peço todas as vênias para ter uma posição distinta quanto a esta compreensão do prazo, na qual, pelo que depreendi, estão de acordo todos os votos que me antecederam, inclusive, no ponto do prazo também, o eminente ministro Alexandre de Moraes. Eu entendo que a razão que assiste ao Estado, nesse caso o Rio Grande do Sul, não se fundamenta no argumento de que a ação foi proposta após a validade do concurso, e sim no fato de que as contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação, pouco importando a data de propositura da ação, desde que respeitado o prazo prescricional. Em outras palavras, apenas para explicitar com toda a vênia e respeito essa pequena diferenciação que trago à colação e à reflexão dos eminentes pares, entendo que o assunto referente ao direito subjetivo à nomeação, seja no caso da aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital, seja no caso de preterição, já teria sido objeto de debate nesse tribunal no âmbito do julgamento do recurso ordinário 837-311 da relatoria do nosso eminente presidente, ministro Luiz Fux, que fixou tese no tema de repercussão geral 784. Lá se assentou, e me permito aqui reproduzir, o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito expresso do poder público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público surge nas seguintes hipóteses. E lá naquele tema, a tese indicou 3 hipóteses. Primeira, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital. Segundo, quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação. E terceiro, quando surgirem novas vagas ou for aberto um novo concurso, durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e motivada por parte da administração nos termos acima. Esse foi o enunciado da tese no tema de repercussão geral 784. Aqui, entendo, a análise diz respeito à possibilidade de o candidato pleitear em juízo o reconhecimento do direito à nomeação sob o argumento de preterição ocorrida após o prazo de validade do concurso. Portanto, reconhecido o direito à nomeação em casos excepcionais, segue-se que não há como restringir, no meu modo de ver, o direito de ação ao prazo de validade do concurso público, porque aqui está o ponto. É nessa linha que, pelo que entendi, salvo se me equivoquei, é nesta linha que seguem os votos que me precederam, todos nesse ponto harmônicos, a principiar por Sua Excelência o eminente ministro relator. Entendo que não há como restringir o direito de ação ao prazo de validade do concurso público sem importar em restrição ao princípio de acesso à justiça e a inafastabilidade do Poder Judiciário, precisamente matéria do tema 683 em exame. Colho a lição do professor Marçal Justen Filho, que trata desta relação de direito material e do direito de ação no âmbito do direito administrativo, e me excuso da leitura, eis que constará desta declaração que faço de voto e juntarei aos autos. Estou citando a multireferenciada obra Curso de Direito Administrativo, de autoria do professor Marçal. Por isso, a alegação, continuo, de preterição pode ser deduzida em juízo, no meu modo de ver, antes ou após o término do prazo de validade do concurso, desde que respeitado o prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto 20.910 de 1932. No estudo que fiz e na conclusão que trago à colação para este tema de repercussão geral, e como já disse, posso equivocar-me, mas entendo que o que importa não é exatamente saber se a alegação de preterição foi deduzida em juízo por meio da ação antes ou depois do término do prazo de validade do concurso, quando devidamente respeitado o prazo prescricional. Mas aqui importa sim saber se a alegada preterição em si ocorreu antes ou após o término do prazo de validade do concurso público. E, nesse caso, a alegada preterição em si ocorreu após o término do prazo de validade do concurso público. Por isso, não há que se falar efetivamente que está-se diante de um direito subjetivo à nomeação. De modo que, nesta ordem de ideias, e apenas cogito hipoteticamente, supondo-se um concurso com 5 vagas previstas no edital, todas preenchidas, e um candidato aprovado em 6º lugar, no último dia do prazo de validade, o 7º colocado é nomeado, vindo o 6º colocado a saber dessa preterição 6 meses depois. Nesse caso, o 6º colocado, entendo, ao contrário
com todo o respeito do que está na tese do eminente ministro relator e desse ponto que também entendo estar na tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, entendo que o sexto colocado ainda poderia propor ação visando o reconhecimento do direito à nomeação sob o argumento de preterição, porque a preterição ocorreu no prazo de validade do concurso. E esta ação poderia ser proposta após o término de validade do concurso, desde que dentro do prazo prescricional do decreto 20.910. Por isso, por essas razões e muito aqui sucintamente expostas, eu faço a síntese do que compreendo, assentando que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, o denominado cadastro de reserva, deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame, e B, ser proposta dentro do prazo de prescrição previsto no artigo 1º do decreto 20.910 de 1932. Feitas essas ponderações, esperando ter exposto este ponto que entendo ser distinto, diverso dos votos anteriores, peço todas as vênias ao eminente ministro relator e os votos anteriores para dissentir neste ponto que venho dispor, e é como voto, senhor presidente. Pois não, ministro Edson Fachin, Vossa Excelência, então, entende que não precisa ser proposta no prazo de validade do concurso, mas no prazo prescricional, desde que haja preterição. Mas, na conclusão, Vossa Excelência julga procedente, a divergência é só na tese. Eu apoio também o provimento proposto pelo eminente relator e já acompanhado por Vossa Excelência e pelo ministro Alexandre. Estou de acordo na conclusão, mas a tese é substancialmente distinta. Bom, muito obrigado, ministro Edson Fachin. Passo agora a palavra a Sua Excelência, o ministro Roberto Baur. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux. Boa tarde, caros colegas. Que vejo o nosso ex-presidente, ministro Dias Toffoli, de volta ao nosso convívio. Prazer tê-lo aqui. Doutor Humberto Jacques, doutora Carmen Lilian, caros amigos. A hipótese concreta, é bastante simples e também eu estou acompanhando o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, na decisão de dar provimento ao recurso. Devo dizer, no entanto, presidente, que eu estou acompanhando a proposta de formulação de tese do ministro Alexandre de Moraes, que é bastante semelhante à do ministro Marco Aurélio, apenas um pouco mais detalhada, dividida em 2 itens, em que o ministro Alexandre especifica que a ação deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso e por causa ocorrida durante a validade do concurso. Eu entendo as preocupações manifestadas pelo eminente ministro, querido amigo Luiz Edson Fachin, mas, pedindo todas as vênias à Sua Excelência, eu acho que o prazo de 5 anos após o término da validade do concurso pode criar uma disfuncionalidade para a administração significativa. E, portanto, embora entenda as razões de Sua Excelência, que se justificam pela preocupação de uma eventual preterição se dar nos dias finais ou no último dia de validade do concurso, e talvez numa situação concreta, ministro Fachin, eu até me dispusesse a enfrentar essa especificidade, mas, como regra geral, não tenho conforto de que 5 anos após a validade do concurso ainda seja possível a propositura de ação para questionar eventual ausência de nomeação, quando muita água já terá passado embaixo dessa ponte. Por essas razões, presidente, eu estou acompanhando, nós estamos aqui discutindo, como todos sabem, o candidato que tenha sido aprovado fora
do número de vagas. Nós estamos falando aqui de cadastro de reserva e em que situação ele teria direito à nomeação. Portanto, expirada a validade do concurso, ele não tem mais esse direito. Portanto, eu acompanho a posição do relator, mas proponho como tese a que foi formulada pelo ministro Alexandre de Moraes. Alguém pediu a palavra? Não, né? Então, muito obrigado, ministro Barroso. Concedo a palavra agora à Sua Excelência, ministra Rosa Weber. Eminente presidente, também eu manifesto minha alegria de ver o retorno ao nosso convívio do ministro Dias Toffoli, demais colegas, doutor Humberto Jacques, vice-procurador-geral da República, também uma alegria em vê-lo. Na verdade, senhor presidente, eu, quando examinei esse processo, quando iniciamos o julgamento, coloquei de acordo com não só a conclusão do eminente relator, no sentido do provimento do recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul, a compreensão de que não há falar em direito subjetivo à nomeação da recorrida, no caso, em especial porque não foi demonstrada preterição arbitrária nem surgimento de vagas, além das previstas no edital do concurso, dentro do prazo de validade do certame. Então, assim como o eminente relator, eu dou provimento ao recurso extraordinário. Mas também estava a acompanhar a tese do ministro Marco Aurélio, que me pareceu absolutamente minimalista e abarcando o tema tal como discutido nos autos. Peço vênia, por isso, ao ministro Fachin, ao ministro Alexandre, ao ministro Luiz Roberto, para acompanhar o eminente relator, embora a rigor não tenha nenhuma oposição a uma maior explicitação, apenas sigo essa metodologia de endossar teses minimalistas. É o voto. Rosa Weber. Agora passa a palavra à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Boa tarde, presidente. Uma alegria estar aqui de volta à bancada, sendo presidido por Vossa Excelência, aqui na planície. E cumprimento a ministra Rosa, o ministro relator Marco Aurélio, ministro Lewandowski, ministro Luiz Roberto, ministro Fachin, ministro Alexandre, o nosso vice-procurador-geral Humberto Jacques, senhoras e senhores. Rapidamente, eu acompanho o relator na conclusão do provimento, mas na tese acompanho o ministro Luiz Edson Fachin. É o voto. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Eu agora colho o último voto, que é de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Pois não. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, eminentes colegas. Boa tarde, doutor Humberto Jacques. Boa tarde, senhores advogados e prezados servidores. Eu ouvi com atenção todos os votos proferidos, inclusive o voto do eminente relator, mas vou pedir vênia para acompanhar agora o pronunciamento feito pelo eminente ministro Edson Fachin. Eu penso que estamos numa corte constitucional e o voto de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, é o que mais presta homenagem ao princípio da universalidade ou da inafastabilidade da jurisdição. Eu penso que, enquanto não houver o perecimento do direito, seja do direito potestativo pela prescrição ou do direito em si mesmo considerado pela decadência, é direito do cidadão acessar plenamente o poder judiciário. De maneira que estou de acordo com aquilo que veiculou o eminente relator e também
o prezado colega e amigo, ouso dizer, colega duas vezes, colega de Supremo e colega da Universidade de São Paulo, ministro Alexandre de Moraes, no sentido de afirmar que a lesão ao direito precisa ter ocorrido dentro do prazo de vigência do certame. Não obstante, entendo que, enquanto não houver o perecimento do direito, é possível, sim, o acesso ao Poder Judiciário. De maneira que me filio à tese agora apresentada pelo ministro Edson Fachin, no sentido de assentar esta tese, tanto explicitada no item A, que deve ter por causa de pedir a preterição ocorrida na vigência do certame, e B, ser proposta dentro do prazo de prescrição. Penso, com o devido respeito, que não podemos colocar as conveniências da administração pública acima do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário. É como voto, senhor presidente, acompanhando o ministro Edson Fachin, com a devida vênia aos demais que se pronunciaram em outro sentido. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. E aqui, então, com o resultado, temos o seguinte: a Corte, por unanimidade, deu provimento ao recurso. Adotaram a tese do ministro Marco Aurélio, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Fux. Posteriormente, ministro Alexandre de Moraes e ministro Luiz Roberto Barroso trouxeram uma segunda tese, um pouco diversa, e, em terceiro lugar, o ministro Fachin, que traz a tese de que não precisa ser no prazo de validade, mas obedecido o prazo prescricional. E votaram com o ministro Edson Fachin na tese, ministro Edson Fachin, ministro Dias Toffoli e ministro Ricardo Lewandowski. Na verdade, nós temos aí que... Ministro Fux, Vossa Excelência me permite, a minha posição, e penso que a do ministro Alexandre, é totalmente coincidente com a posição do ministro Marco Aurélio, sem o prazo extra da prescrição. Apenas o ministro Alexandre acrescentou um plus ao dizer na sua tese que o ministro Marco Aurélio havia dito, com as suas palavras, que a ação precisava ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso. Todos estamos de acordo com isso. O ministro Alexandre acrescentou por causa de fato ocorrido na vigência do concurso. Essa segunda posição não obteve maioria. E o ministro Fachin propõe a questão da prescrição com a adesão do ministro Lewandowski e a adesão do ministro Toffoli. Também não tem maioria. De modo que eu acho que a maioria é a tese do ministro Marco Aurélio. O voto médio, a maioria média. A maioria média porque o ministro Marco Aurélio, o ministro Luiz Fux, ministra Rosa Weber, ministro Roberto Barroso e ministro Alexandre de Moraes. Então, secretária, para anotar... Pois não, ministro Ricardo Lewandowski. Como não obtivemos uma maioria, não é possível fixar uma tese ega omnes data venia. Resolvemos apenas o caso concreto, salvo o melhor juízo. Mas há maioria clara. Existe a maioria. Temos sim, ministro Lewandowski. Ministro Marco Aurélio, ministro Luiz Fux, ministra Rosa Weber, ministro Alexandre de Moraes, ministro Roberto Barroso. Nós temos... Eu acho que se me permite, presidente, acho que o ministro Lewandowski quis dizer que nós não chegamos a 6 votos, né? Exato. A maioria absoluta. Nós chegamos a 5, mas aqui é recurso extraordinário. Então, é recurso extraordinário. É possível... Então resolvemos o caso concreto, é isso que eu quero dizer.
Chegamos... Não, mas é possível, no recurso extraordinário, a maioria dos presentes. Não se exige o quórum de maioria absoluta. Perdão, ministro, eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, que eu estou dizendo que chegamos a uma maioria para resolver um caso concreto, mas não para chegarmos a um resultado que tenha efeitos erga omnes, porque a tese acabou não sendo majoritária do ponto de vista de alcançar 6 votos. Ministro Ricardo Lewandowski, na verdade, a tese do ministro Marco Aurélio, a única proposição que Sua Excelência fez, teve unanimidade. O que não teve maioria foi a tese do ministro Alexandre, que eu acompanhei, e a tese do ministro Fachin, que Vossa Excelência e o ministro Toffoli acompanharam. Mas a tese central do recurso extraordinário do ministro Marco Aurélio teve unanimidade. Todos estamos de acordo. Inclusive eu. Somente no prazo de validade do concurso é que o direito só existe se a preterição se der durante o prazo de validade. Essa tese estamos todos de acordo. O restante... Eu creio que não, ministro Barroso, Vossa Excelência me permite. Porque Pois não, ministro Fachin. A tese do eminente ministro relator está vazada nos seguintes termos: a nomeação considerada concurso público deve ser buscada judicialmente no prazo de validade nele previsto. Em relação a essa tese, não estamos todos de acordo. Eu tive a divergência que suscitei quanto a isso e fui acompanhado pelo ministro Toffoli e pelo ministro Lewandowski. Vossas Excelências, ou seja, tem 5 votos nessa direção da tese do ministro Marco Aurélio, mas não a unanimidade. Agora, considerando esse quórum de deliberação de hoje, nós temos 8. Nós temos 8, né? Poder-se-ia também, porque nós temos que calcular a maioria dos presentes, né? Isso, para a tese da repercussão geral, não se exige a maioria absoluta, não se exige 6 votos, a maioria dos presentes. Agora, fica a critério de Vossa Excelência se quiser aguardar os demais membros. Dirimir essa questão. Então, vamos fazer o seguinte: por unanimidade, deu-se provimento ao recurso e a tese será votada com a composição integral da corte. Está bem? Ok. Perfeito. Presidente, me permite, é uma solução sábia, porque realmente é uma questão de grande envergadura de acesso pleno ao Poder Judiciário, dentro do prazo prescricional, data vênia. Não é? Obrigado, presidente. Muito bem colocado, Vossa Excelência, ministro Lewandowski. Bom, agora, secretária Carmen Lilian, nós vamos chamar o feito da ministra Rosa Weber, que tem sustentações orais. Isso? Confirmado, sustentações orais. Aí, nós vamos admitir os advogados. Dá para a ministra Rosa Weber fazer o relatório, vamos ouvir os advogados, vamos fazer um intervalo. A Rosa Weber vota, depois da Rosa Weber, nós encerramos a sessão. Está bem assim? Então, na sala. Ok, ministro, incluindo então os advogados para o parlamento do próximo processo. Os advogados já estão na sala, doutor Humberto Ávila, doutor Carlos Alberto Siqueira Castro, doutora Luciana Miranda Moreira, todos já devidamente posicionados, né? Então, vou chamar julgamento. Chama julgamento recurso extraordinário 63624, lista 355, da relatoria da ministra Rosa Weber. Trata-se do tema 325 da repercussão geral. Temos 1.210 casos sobre estados, subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE após o advento da emenda constitucional número 33
2001. Parte recorrente, Fiação São Bento S.A., recorrido Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, recorrido Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ainda recorrido Agência de Promoção de Exportação do Brasil e Amicus Curiae, Instituto Aço Brasil. Falar lá, após o relatório da ministra Rosa Weber, teremos a fala da Fiação São Bento, pelo tempo regimental de 15 minutos, pelo doutor Humberto Ávila, vou chamar oportunamente, e os recorridos vão, em razão de uma multiplicidade, dobrar o tempo e dividir em parcelas iguais entre eles. Falando pela União, a doutora Luciana Miranda Ferreira, procuradora da Fazenda Nacional, falará pelo recorrido Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, doutor Alexandre Cruel Jobim, e falará pela Agência de Exportação, Apex, o doutor Carlos Roberto Siqueira Castro. Então, ministra Rosa Weber, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório. Obrigada, senhor presidente. Renovo meus cumprimentos a todos, mas agora saúdo especialmente a doutora Luciana Miranda Moreira, o doutor Humberto Bergman Ávila, o doutor Alexandre Curiel Jobim e o doutor Carlos Roberto Siqueira Castro, que adentraram a nossa sala virtual. Trata-se, como Vossa Excelência, ministro Fux, já referiu, de um recurso extraordinário interposto por Fiação São Bento S.A. contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo qual, provida em parte a apelação interposta pela hora recorrente contra a sentença de improcedência exarada na origem, e esse provimento parcial se fez tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios. O Tribunal de Origem, o TRF4, concluiu que a Emenda Constitucional número 33 de 2001 não retirou o fundamento de validade das contribuições ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, incidente sobre a folha de salários, a compreensão de que ausente incompatibilidade de suas materialidades com o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, a linha A da Constituição da República, inserido pela referida emenda constitucional. No relatório, vamos dizer, da leitura, eu transcrevo a emenda do julgado e também explicito as razões expostas pela empresa recorrente no seu recurso extraordinário, no sentido de ver prevalecer a tese, né, que defende. Eu, aqui, como vai haver sustentação oral, vou também me eximir da leitura dessas razões, que serão seguramente muito bem expostas da tribuna. O mesmo com relação às contrarrazões, tanto da União, quanto do SEBRAE, da Agência Brasileira da ABDI e da APEX. Né? Todas as razões estão resumidas no relatório, que já se encontra nos autos. Digo que foi admitido recurso extraordinário na origem e em 21 de outubro de 2010, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria nele versada, que hoje se encontra no tema 325, representativo desta controvérsia. Esta razão
e me levou, senhores ministros, diante do acúmulo de processos em plenário, a colocar não só este processo, ainda remanescente das repercussões gerais propostas pela ministra Ellen Grace, minha antecessora, num plenário virtual, na certeza de que, se Vossas Excelências entendessem necessário, ele iria ao julgamento telepresencial, como ocorreu, a partir de pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes. Eu sigo no relatório, registrando que o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do subprocurador-geral da República, Paulo da Rocha Campos, aponta que, não obstante o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 8º, parágrafo 3º, da Lei 8.029 de 1990, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário 396.266, Santa Catarina, a matéria objeto desta repercussão geral não foi apreciada na oportunidade à luz da redação dada pela Emenda Constitucional 33, a norma constitucional do artigo 149. Por isso, na continuidade, opina o Ministério Público Federal pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que a incidência da exação sobre a folha de salário das empresas não foi recepcionada pela ordem constitucional instituída a partir da precitada Emenda Constitucional 33, e ao argumento de que, após a Emenda Constitucional 33 de 2001, a base de cálculo da exação alcançou nível constitucional, não podendo, por isso, ser acrescentada outra base de cálculo ao elenco previsto constitucionalmente. Acresço ainda, senhor presidente, pelas petições, que aqui eu indico, a Fazenda Nacional e a Apex Brasil requereram a modulação prospectiva dos efeitos de eventual decisão de provimento do recurso extraordinário. Admitir ainda a amicus curiae no feito. É o breve relato, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Chamo para sustentação oral pela parte recorrente, e que disporá do tempo regimental de 15 minutos pela Fiação São Bento S.A., Dr. Humberto Bergman Ávila. Boa tarde a todos. Eu queria, em nome de Vossa Excelência, Excelentíssimo Senhor Presidente Luiz Fux, cumprimentar os demais integrantes deste colegiado, a ministra Rosa Weber e os demais ministros. Também cumprimentar os eminentes juristas que defendem a parte contrária e cumprimentar o Procurador da República, Humberto Jacques. Eu inicio delimitando o objeto da discussão. O que se discute neste processo é exclusivamente uma contribuição de intervenção no domínio econômico baseada no artigo 149 da Constituição. Não se está discutindo o artigo 195 da Constituição, que prevê o sistema da Seguridade Social, que permanece, por óbvio, incólume. E é importante também dizer que aqui não se está julgando a importância das instituições que cobram a referida contribuição. O que se está a discutir é o exercício legítimo da competência, tendo um impacto extremamente restrito vinculado àquelas empresas que ingressaram com ações relativamente aos últimos 5 anos. Feito esse destaque inicial, penso que, tendo em vista a discussão centrar-se relativamente à interpretação de um enunciado normativo, qual seja o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição, o importante é lançar mão daqueles métodos de interpretação conhecidos de todos nós e que foram estudados há mais de 180 anos por Zavini. E eu começaria examinando o método gramatical.
O enunciado normativo é este: as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, o 149, poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base, eu repito, tendo por base o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. Ou específica, tendo por base, eu repito, tendo por base a medida adotada. A discussão envolve, portanto, do ponto de vista gramatical, 3 orações, não uma, 3. Uma oração principal e 2 orações subordinadas adverbiais modais reduzidas de gerúndio. Isso mostra com absoluta clareza que a expressão poderão ter necessariamente se dirige às alíquotas e não se dirige às bases de cálculo, porque relativamente às bases de cálculo, a expressão verbal que interessa é exclusivamente a expressão tendo por, que exprime, ao contrário do poderão ter, um comando. O resultado do exame gramatical revela, portanto, de maneira inequívoca, haver, de um lado, uma faculdade para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico com base em 2 alíquotas, mas um comando, no sentido de que, tendo a União escolhido exercer esta competência, adotando alíquotas ad valorem, a Constituição é claríssima, tendo por base as bases de cálculo expressamente enumeradas. De tal sorte que o emprego dessa expressão é que interessa. A expressão verbal tendo por, que exprime um enunciado deôntico que revela um comando. Portanto, o resultado dessa interpretação não é um resultado restritivo, como se costumou dizer. É ao contrário, é um resultado estrito e não extensivo, e que revela existir uma norma jurídica que exprime um comando, portanto, um limite material ao exercício da competência. Esse resultado interpretativo, ele é confirmado pela interpretação a contrário, que é um método de interpretação lógica. E por quê? Porque tendo o constituinte derivado enumerado expressamente apenas essas bases de cálculo, é porque relativamente às outras bases de cálculo não há poder. Vejam, vossas excelências, que o constituinte derivado optou por uma redação detalhada e por uma enumeração envolvendo a partícula ou e a conjunção e, de maneira que a enumeração é necessariamente taxativa, jamais exemplificativa. Tanto isso é verdade que existe um artigo que já foi numerosas vezes interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o artigo 145, de acordo com o qual os entes federados poderão instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. E mais, relativamente às taxas, em razão do exercício do poder de polícia e da utilização de serviço público específico e divisível. Jamais o Supremo baseou a sua interpretação no poderão para chegar à conclusão de que os entes federados podem cobrar outros tributos que não esses, e pior, jamais considerou que os entes federados podem instituir taxas que não sejam em razão do exercício do poder de polícia e da prestação de serviço público. E por que isso? Porque também nesse dispositivo há orações, a principal, e as orações subordinadas adverbiais modais que, na sua redação, impõem um comando. Portanto, até aqui, o que se verifica é uma redação clara, precisa, que revela, portanto, um caso extremamente fácil. A redação constitucional é claríssima.
E, nesse sentido, é importante registrar que a interpretação proposta pela União, com a máxima vênia que este momento requer, ela faz, no fundo, uma interpretação extensiva, baseada não na interpretação gramatical, mas numa interpretação léxico-semântica. Por que léxico-semântica? Porque justamente deixa de gramaticalizar a locução, isto é, deixa de transformar os vocábulos lexicais em vocábulos gramaticais, cujo sentido passa a depender das relações sintáticas. Em resumo, pinça a expressão poderão, ter, que não é a importante, e deixa de analisar a expressão tendo por, que exprime inequivocamente o caráter deôntico do dispositivo. Agora, isso que se acabou de dizer com o método gramatical e lógico é corroborado pelo critério sistemático, porque vejam vossas excelências que, adotando o critério da constância terminológica, se verifica que a Constituição, quando quis empregar uma enumeração exemplificativa, utilizou a palavra especialmente no artigo 146, utilizou a palavra entre outros no parágrafo 22 do artigo 40, mas não bastasse, a Constituição, quando quis ressalvar a cobrança de outras contribuições, o fez expressamente, como fez no artigo 240, em que ressalvou a validade das contribuições anteriormente vigentes. Essas duas hipóteses não encontram presença no corrente caso. E por quê? Porque, neste caso, o que o Constituinte fez foi exclusivamente enumerar 4 opções de base de cálculo sem nenhuma outra. O que, com todo o respeito, a União Federal propõe não é uma interpretação sistemática. É a utilização do artigo 170 para afastar a regra de competência. E o nome disso é interpretação derrogatória de regra. A interpretação conforme princípios jamais pode afastar regras de competência, inclusive porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já julgou numerosos casos a constitucionalidade das bases de cálculo, folha de salário, faturamento, receita e valor aduaneiro, o PIS, COFINS e importação. Em todos esses casos, existe o princípio da solidariedade social, mas em nenhum momento o Supremo utilizou um princípio de mesmo nível hierárquico de uma regra para afastar totalmente essa regra. Portanto, o que se vê é que este resultado interpretativo baseado na lógica e na gramática é corroborado pelo sistema. Mas não bastasse. Isso é corroborado pelo método teleológico. E o que se vê, de novo, com toda a vênia, é que a União Federal baralha o que é teleologia, isto é, um método objetivo de aferição da finalidade de acordo com o dispositivo constitucional, com a gênese, para alegar que a exposição de motivos da proposta de emenda constitucional, assinada pelo então ministro da Fazenda, pretendia modificar apenas a CID combustível. Mas vossas excelências têm que verificar que, neste caso, uma coisa é a finalidade do dispositivo, que é eliminar a folha de salários como base de oneração, e, número 2, limitar o exercício do poder. E toma a União, com o máximo respeito, esta gênese como se fora a vontade do legislador. Mas não é a vontade do legislador, é a vontade do executivo. A vontade do legislador tem que ser verificada no processo legislativo. E no processo legislativo fica claríssimo que houve uma mudança da proposta inicial por um substitutivo. Aquilo que iria para o artigo 177 da Constituição, que trata exclusivamente dos derivados do petróleo, foi deliberadamente, conscientemente deslocada para o artigo 149, e vejam, vossas excelências, que a redação foi alterada. A redação, onde antes constava CID combustível, passou a constar contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, sem restrição nenhuma ao domínio. Pior,
aquilo que diz respeito a derivados de petróleo foi parar no inciso 2 do artigo 149. Portanto, houve uma vontade, esta sim do legislador, não do executivo, do legislador, claríssima, de atribuir uma abrangência maior. Portanto, o resultado é que a vontade do legislador é nesse sentido. E vejam, Vossas Excelências, que aqui se está fazendo uma concessão, porque quando a linguagem constitucional é clara, sequer se pode recorrer a elementos subjetivos do processo legislativo. Mas ainda assim, esse processo legislativo corrobora os elementos antes mencionados. Indo para o final, todos esses argumentos, gramatical, lógico, sistemático, teleológico e genético, levam ao mesmo resultado, uma interpretação estrita, contida do Supremo em respeito à posição do Poder Legislativo e que se fixa na moldura que foi estabelecida, sem sair da moldura. E que, com todo o respeito à União está propondo, não é uma interpretação gramatical, é uma interpretação isolada do vocábulo errado e que propõe uma postura ativista que desconsidera a posição do Poder Legislativo fora da moldura prevista. Indo para o final, existe ainda um outro argumento, um argumento autoritativo, baseado na jurisprudência deste colegiado, porque o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade em 2013, entendeu que a COFINS, PIS/COFINS importação, era inconstitucional porque entendeu por unanimidade que a lista prevista no artigo 149 era taxativa. E isso só foi possível porque se entendeu que aquele dispositivo exprimiu uma norma e esta norma era cogente e não podia ter sido desrespeitada. Por fim, a União requer a modulação. Desde 2001 isso está escrito na Constituição. Desde 2013 se sabe que a jurisprudência do Supremo é no sentido da taxatividade da lista. Por que razão se vai entender que existe proteção da confiança? O que se precisa fazer, com a devida vênia, é respeitar a autoridade das decisões do Supremo. O Supremo decidiu em 2013 que a lista era taxativa. Isso precisa ser respeitado. Isso não está sendo. E quando isso acontece, perde-se a força normativa da Constituição, as normas constitucionais perdem efetividade, passam a ser conselhos e recomendações, algo que a literatura e a jurisprudência dos tribunais constitucionais no mundo inteiro já afastou, em prejuízo das conquistas democráticas e científicas dos últimos anos. É por essas razões que requer a recorrente seja declarada a inconstitucionalidade sem efeitos prospectivos da lei que instituiu a contribuição ao SEBRAE. Pela atenção de Vossas Excelências, muito obrigado. Agora, pelos recorridos, em virtude da multiplicidade dessas partes, eu dobrando-se o tempo e dividindo-se em parcelas iguais, falará agora, em primeiro lugar, pela União, a doutora Luciana Miranda Moreira, que disporá de 10 minutos regimentais. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, a PGFN saúda Vossa Excelência pela atribuição, pela posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, deseja todo sucesso, toda a sabedoria e serenidade na condução dessa presidência, na condução da presidência do Supremo, na liderança do Poder Judiciário brasileiro. Vossa Excelência sempre pode contar conosco. Uma saudação especial também à ministra Rosa Weber, senhora vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e relatora deste recurso extraordinário. Excelentíssimos senhores ministros, senhor ministro Dias Toffoli, é bom tê-lo de volta. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, nobres causídicos do recorrente, nobres colegas que defendem os recorridos. A Fazenda Nacional se manifesta neste recurso extraordinário em que se discute a manutenção da constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE, APEX e à BDI após o advento da emenda 33
de 2001. Eu ouvi muito atentamente a manifestação do recorrente, li também o parecer que foi juntado aos autos do professor Humberto Ávila, e me chamou a atenção uma particularidade. O professor ele é muito estrito, muito rigoroso na avaliação, na interpretação gramatical, lógica, com caráter deôntico, do artigo 149, parágrafo 2º. Muito criterioso. Na verdade, o parecer ele diz que a interpretação não é restrita, é uma interpretação estrita. Mas, curiosamente, quando o parecer aprecia a questão do poderão, o parecer diz o seguinte, item 2.4.6. Ora, o legislador não emprega os modos e tempos verbais com rigor científico. Então, excelências, o que nos parece é que aqui se fez uma conta de chegada. E a chegada é a inconstitucionalidade das contribuições. O que se quer é isso. Os caminhos até chegar a esse resultado nos parecem bem tortuosos e muitas vezes incompatíveis. É muito curioso defender uma interpretação tão rígida para o silêncio da norma, para a ausência de deliberação sobre a folha de salários, e defender uma interpretação flexível quando a Constituição diz que poderão. Enfim, a União faz essa consideração para dizer que, ao contrário, o que a União pretende aqui é uma leitura coerente e harmônica da emenda 33 com o texto constitucional pré-emenda 33 e pós-emenda 33. A emenda 33 de 2001. A emenda 33, como se sabe, excelências, trouxe a PEC dos combustíveis. Assim foi chamada no Congresso Nacional. O que, de fato, a exposição de motivos trazia a explanação e ela se prestou a pavimentar o caminho da CID sobre combustíveis. Esse foi o escopo da emenda constitucional. Nós não estamos falando aqui de uma reforma tributária, excelência. Não houve uma reavaliação do sistema tributário brasileiro, não houve uma revisão, uma avaliação das competências, uma redivisão ou qualquer outra discussão maior ou mais profunda. O que houve aqui foi uma alteração pontual voltada para a CID de combustíveis. O que se pretendia era ampliar a competência tributária da União para alcançar a CID de combustíveis. Jamais se pretendeu restringir. Então, é importante falar porque o contribuinte, o recorrente, extrai da ausência de previsão da folha de salários uma revogação tácita. Mas, excelências, quando nós falamos em revogação tácita, nós temos que pressupor uma ruptura, uma negação do constitucionalismo anterior. Tem que haver uma incompatibilidade, ainda que seja ideológica. Tem que haver alguma incongruência, tem que haver um rechaço do constituinte original, do constituinte derivado em relação ao constitucionalismo que ele pretende alterar. Isso não aconteceu nesse caso concreto, não há nada no texto constitucional, não há nada na emenda, não há nada nas discussões de que se possa extrair que se pretendeu realmente restringir a capacidade tributária da União, restringir as bases de cálculo das contribuições interventivas. E aí o nobre advogado da parte recorrente diz que só se trata de CID do SEBRAE, Apex, ABDI. Excelências, com todas as vênias. Os fundamentos que lastreiam o pedido do recorrente se prestam a desconstituir todas as incidências de contribuições que têm por base folha de salários. E nós estamos falando, inclusive, nas do sistema S pré-constitucionais, que foram expressamente albergadas pelo artigo 240. Nós estamos falando das contribuições previdenciárias do artigo 195, porque, apesar de buscarem fundamento no artigo 195, elas também passam pelo artigo 149. Então, para que houvesse essa revogação tácita de um sistema constitucional montado com diversas contribuições incidentes sobre a folha de salários, deveria haver alguma indicação de que esse constituinte derivado, de fato, pretende afastar esse constitucionalismo anterior. Isso não pode ser pressuposto. E eu faço aqui uma diferenciação entre o constituinte derivado e o constituinte originário. Porque o constituinte originário, excelências, ele tem a ruptura por pressuposto. Ele trabalha com a ruptura.
quando se inaugura uma nova sistemática constitucional, automaticamente se está negando tudo que ficou para trás. O nosso constituinte originário ele foi muito cuidadoso, porque mesmo em relação às revogações tácitas, ele trouxe uma previsão específica, do artigo 34, parágrafo 5º. Em relação às contribuições do Sistema S, ele trouxe o artigo 240. Então, como é que nós podemos pretender agora que o constituinte derivado, que não tem um compromisso de ruptura, pelo contrário, o constituinte derivado ele tem o compromisso de aperfeiçoamento. Como é que nós podemos pretender que o constituinte derivado tenha simplesmente rechaçado as contribuições incidentes sobre a folha de salários sem nenhuma manifestação sobre isso? E mais, excelências, a emenda constitucional número 42 trouxe a alteração, na verdade, trouxe o parágrafo 13 para o artigo 195 do texto constitucional. O parágrafo 13 previa a desoneração da folha de pagamentos. Excelências, a ser corroborado o entendimento do recorrente, não haveria o que desonerar, porque as contribuições incidentes sobre a folha já teriam caído em 2001. Então, para que a emenda 42 teria trazido a desoneração da folha? O entendimento do recorrente desmerece os artigos 34, parágrafo 5 do ADCT, desmerece o artigo 240 do ADCT, porque aquele contribuinte originário que foi tão cuidadoso em manter as contribuições do Sistema S, vai ver essas mesmas contribuições caírem por revogação tácita e no silêncio, sem que jamais isso tenha sido objeto de qualquer deliberação. Não há espaço para isso, excelências. E, por outro lado, haveria, além dessa incongruência, haveria uma perda de eficácia do artigo 195, parágrafo 13, como já foi exposto. Essa ruptura não pode ser pressuposta. Se houvesse essa ruptura constitucional, ela deveria estar presente. Ela é muito grave, ela tem um potencial muito danoso. Há, de fato, uma incongruência. Por outro lado, a questão do verbete. Nós temos um verbete inequívoco, que é o verbete poderão. E aí é curioso, porque nós não, ao contrário do recorrente, que ele busca uma interpretação gramatical para o silêncio, nós estamos buscando a interpretação para o que a norma está dizendo. Parece até um pouco pueril dizer a vossas excelências que poderão quer dizer poderão. Quer dizer que o legislador infraconstitucional ele tem a faculdade de atingir outras grandezas. Não que se tenha rechaçado grandezas que não estejam previstas, mas é concedida essa faculdade ao legislador infraconstitucional. E, de qualquer sorte, isso definitivamente se projeta para o futuro. A eficácia e a força desse verbete é, inclusive, reiterada pelo que aconteceu com o artigo 149, parágrafo 1º, trazido pela mesma emenda 33. Ele dizia que os estados e municípios poderão instituir regimes próprios de previdência. Esse dispositivo foi alterado pela emenda 41 para dizer que os estados e municípios instituirão, excelência. A força do verbete é evidente, não pode ser desmerecida. A interpretação que a União pretende é a interpretação que garante a coerência do sistema, que garante a harmonia do sistema. Já finaliza, excelências, o meu tempo já está finalizando. Eu não pretendo falar da importância do SEBRAE, a APEX e a BDI, os colegas certamente falarão. Eu gostaria apenas de finalizar. Pena que o ministro Celso de Mello não está aqui, porque o ministro Celso de Mello sempre nos lembra da frase de Marshall, segundo a qual o poder de tributar não pode ser o poder de destruir. E eu diria, excelências, que em poucos casos ficou tão evidente como o poder de tributar, na verdade, pode ser o poder de construir, o poder de construir empregos, o poder de construir oportunidades, o poder de construir empreendimentos, o poder de construir desenvolvimento. A Fazenda Nacional reitera o seu pedido de desprovimento do recurso extraordinário. Excelência, muito obrigada. Agradecendo a participação da doutora Luciana Miranda Moreira, falar agora pelo recorrido SEBRAE, o doutor Alexandre Cruel Jobim, que disporá também
do tempo de 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Queria aproveitar a oportunidade, da mesma forma que a doutora Luciane, saudar Vossa Excelência e a ministra Rosa Weber pela chegada na presidência e vice-presidência, respectivamente, bem como saudar também o ministro Dias Toffoli, que acabou deixando, depois de 2 anos de gestão, a presidência, mas, obviamente, não deixando o Supremo Tribunal Federal. E também saúdo os demais ministros, bem como o vice-procurador-geral da República, o doutor Humberto Jacques. Muito bem colocada pelo próprio doutor Humberto Ávila as premissas iniciais desse julgamento, ou seja, que não está a se julgar a natureza da contribuição destinada ao SEBRAE, muito menos a qualidade do serviço ou o próprio orçamento do SEBRAE. Discute-se tão somente, nem muito menos a alíquota, discute tão somente se a exação tributária ela permanece com o advento da emenda 33 de 2001. Os pontos da controvérsia são basicamente 2, Excelência. Se nós temos dentro desse artigo 149, com a chegada da emenda constitucional 33, o rol exemplificativo ou taxativo, bem como qual era o real objetivo, o real objeto da emenda constitucional 33, a vontade do legislador constituinte derivado nesse caso. Nós temos, por um outro lado, as consequências dessa decisão e os seus efeitos, ou seja, deixar registrado já de início que, como bem colocou a doutora Luciana, as consequências não são simplesmente para as entidades aqui recorridas, como o SEBRAE, a Apex e a BDI. Elas atingem todos, como nós vamos demonstrar, todas as contribuições sociais, todas as CIDs e também as contribuições previdenciárias, que subsumem justamente as contribuições sociais. Ou seja, estaremos fazendo uma real reforma tributária, com todo respeito, pelo Supremo Tribunal Federal, se entendermos que é a restritividade dessa norma. E os efeitos para a entidade, como a questão da modulação. Quanto ao item número 1, que é o rol exemplificativo, não restritivo, como pretende o recorrente, o verbo poderão não se assemelha ao comando somente poderão ou deverão, como Vossa Excelência estão, já desculpe a palavra, cansados de averiguar em muitos casos. Ou seja, o texto gramatical do 149, parágrafo 2º, a linha 3, inciso 3, a linha A, ele é, sem dúvida nenhuma, de caráter exemplificativo. O Constituinte utilizou do termo poderão e não deverão, ou mesmo somente poderão ao referir-se às alíquotas. Ou seja, a Carta e o Constituinte, eles sempre souberam elencar as hipóteses de taxatividade quando assim quiseram. Nós temos no texto constitucional cerca de uma centena de palavras deverão e menos de 10% disso de regras restritivas. Podemos dar 3 exemplos. O artigo 166, onde fala a palavra somente pode, veja a diferença da restrição. O artigo 222, deverão. O artigo 225, parágrafo 6º, deverão. Então, nós temos que, obviamente, que a mera interpretação gramatical, a excelência da norma, não vincula o intérprete. Mas, nesse caso, ela é uma necessidade a análise sistêmica, verificando justamente a compatibilidade do texto com a superveniência da emenda. Não há de se falar, com todo o respeito, como alegado pelo recorrente, nos recursos extraordinários, de revogação tácita. O próprio Supremo Tribunal Federal e a doutrina não admite, visto que a revogação tácita não se presume, ela tem que ser demonstrada, justificada, e pelo legislador, quando da edição da nova norma. E não foi o caso. Já dizia o nosso mestre Carlos Maximiliano, aspas, que a incompatibilidade implícita entre duas expressões do direito não se presume. Na dúvida, se considerar uma norma conciliável à outra. Daí a necessidade da interpretação sistêmica no caso interno. Se nós estivéssemos interpretando de forma restritiva esse dispositivo, estar-se a reconhecer não só, como já comentei, que a exação tributária e a receita do SEBRAE, a Apex e a BDI teriam tido extirpado do ordenamento jurídico, mas também qualquer outro tipo de contribuição CID, inclusive as contribuições previdenciárias. O segundo item é o próprio objeto da norma, ou seja, está muito claro, não só pelo texto, mas pelo histórico, pela exposição de motivo, que se refere ao objeto da norma, não sequer cogitou de alteração da contribuição destinada ao SEBRAE e outras contribuições sociais. Ele era objetivo. Se precisava dar uma proximidade, da total liberação do mercado nacional relativo ao petróleo e se colocou na conjuntura uma coisa específica, criando com esse poderão uma ampliação da possibilidade, não ao contrário, como pretende o recorrente, de restringir, como se já tivesse, como bem colocou a doutora Luciana, por uma penada, não uma penada, mas uma emenda constitucional única
fazer uma verdadeira reforma tributária ao falar tão somente pela CIB de combustível. Ou seja, tanto a exposição colocou isso, e em nenhuma forma, em nenhum momento se cogitou de alteração de regras quanto às contribuições instituídas pela Lei 8.029, que estabelece isso. O contexto histórico revela, excelências, que a norma visava a futura CIT sobre importação de petróleo e derivado. O Congresso Nacional trouxe aí vários elementos quanto a isso, e é inegável que não tinha nenhum tipo de intenção com essa natureza. Quanto às consequências, excelência, como já disse, uma interpretação sistêmica ela é necessária. Ou seja, quando a emenda constitucional 33, ao instituir o parágrafo 2º do artigo 159, além de se referir às contribuições de intervenção do domínio econômico, como, por exemplo, o SEBRAE, constituinte, também fez menção expressamente pela partícula aditiva E a todas as demais contribuições sociais. Portanto, não poderia ter limitado taxativamente todas as bases de cálculos permitidas, porque senão estaríamos justamente acabando com todo tipo de contribuição. Caso se restrinja o objeto da norma, estaria, com todo respeito, no Supremo Tribunal Federal fazer uma verdadeira reforma tributária, pois estaria tirando a possibilidade de exação do poderão faculdade todas as demais contribuições sociais, incluindo as previdenciárias, além de todas as CIDs, que não aquelas da norma da emenda constitucional 33 referente ao combustíveis. E os efeitos, eles são nefastos, ou seja, a segurança jurídica, o consequencialismo, considerando que a Lei 8.029 de 90 é a única fonte de receita do SEBRAE. O SEBRAE, como Vossas Excelências sabem, é uma entidade privada que promove a competitividade, tem desenvolvimento sustentável de empreendedorismo ao micro e pequena empresa há mais de 40 anos, atua com foco no fortalecimento e empreendimento de aceleração de negócios. Só no ano de 2019 tem 5,9 milhões de clientes, pessoas físicas, 2,6 milhões de inscrições de cursos presenciais. São, como a sua ideia de criação, serviços de interesse público que não são exercidos diretamente pelo Estado. Ou seja, criou-se um sistema de financiamento cuja segurança jurídica da execução de políticas públicas precisa ser preservada. Ou seja, a importância ela é indubitável, ela é aliada justamente ao atual cenário político institucional, e considerando até uma recessão de 8% do PIB somente neste ano, como faríamos a desmobilização de toda essa estrutura? A União arcaria com esse ônus no seu orçamento? Sim, porque senão isso é dever do Estado. Estabeleceu-se uma regra de uma alíquota na contribuição na folha de salário para que faça isso indiretamente. A União vai admitir isso no seu arcabouço orçamentário? Creio que não. E argumentando tanto, se houvesse a adoção de uma regra taxativa, não é razoável, excelências, que simplesmente se interrompa, riscando o ordenamento jurídico sem qualquer regra de transição. Em suma, o texto trazido pela emenda constitucional 33 é exemplificativo. A emenda constitucional 33 não teve o escopo de atingir a exação tributária em análise. Não pode, com todo respeito, o Supremo Tribunal Federal legislar e reformar. É necessária uma interpretação sistêmica, de modo a poder, sem miopia, verificar que tanto o texto constitucional quanto as alterações e a própria jurisprudência do Supremo remete à conclusão da questão da vontade do legislador constituinte derivado e do legislador ordinário também, pela manutenção da isenção tributária. E há necessidade de observar essa segurança jurídica. Dessa forma, partindo para a conclusão, confia com todo respeito à tese aqui defendida pelo recorrente, confia o SEBRAE no desprovimento do recurso extraordinário, mantendo-se o acordo recorrido, que por sua vez confirmou a sentença em todos os seus termos de fundamento, bem como julgado prejudicado o pleito de indenização. E eventual decisão em sentido imposto, como já peticionado, muito bem colocado no relatório da ministra Rosa Weber, tanto pela União quanto pela Apex e a BDI, e que eventual decisão em sentido oposto, que se admite pelo apego ao debate, obviamente, certamente deverá levar em consideração os aspectos econômicos sociais acima mencionados, ou seja, implicando a projeção dos efeitos a título de moderação do julgado para prazo razoável a conformação institucional ao novel entendimento. Muito obrigado, Excelência. Hein, doutor Ávila? Teria uma questão de fato para sustentar, para suscitar? Eu recebi aqui, então,
recebi um recado de que teria, mas, de toda maneira, vamos prosseguir com as sustentações. E agora falará pela PEX Brasil, Dr. Carlos Roberto Siqueira Castro. Muito boa tarde a todos. Eu tenho muita honra em cumprimentar Vossa Excelência, presidente Luiz Fux, e a ministra Rosa Weber, vice-presidente dessa Igreja Corte, a quem eu gostaria de desejar e augurar muito êxito e realizações na gestão que se inicia, já antecipando que essa gestão será a mais profícua e coroada de êxito. Cumprimento também a ilustre pessoa de Vossa Excelência, presidente, todos os eminentes ministros dessa Igreja Corte, aos quais tenho a honra de dirigir neste momento. Gostaria de destacar um ponto que me parece de superlativa importância no exame da matéria. Não foi o Poder Executivo apenas que dirigiu a proposta de emenda constitucional à desregulamentação do setor do petróleo. Sem dúvida que a emenda 33, ela dirige-se à desregulamentação do setor de combustíveis, do petróleo e de seus derivados. Isto está expressamente posto na exposição de motivos 509, firmada pelo ministro da Fazenda de então, Dr. Pedro Malan, e dirigida ao senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Mas foi também uma intenção dirigida do Poder Legislativo, Constituinte e Derivado, que editou a emenda 33. Por que eu digo isso? Porque a PEC 277-A, do Congresso Nacional, de que resultou a emenda 33, o relator foi o deputado Basílio Villani, que em inúmeras passagens de seu voto de relatoria deixou claro, abre uma aspas, que o alcance da PEC foi o disciplinamento do mercado de combustíveis e nada mais, afirma Sua Excelência. Bem por isso, a PEC 33 de 2001 deu embasamento à edição da Lei Federal 10.336, editada apenas 8 dias após a promulgação da Emenda Constitucional 33, para fins de instituir a chamada CID Combustíveis, que até então não existia no ordenamento jurídico pátrio. Eu também considero, como os eminentes colegas que me antecederam nessa tribuna, que a interpretação gramatical, se não é a mais primorosa das interpretações previstas na teoria da exegese, da hermenêutica, ela avulta em importância quando está intimamente associada ao sistema de normas e de expressões constitucionais. Permitam-me, Vossas Excelências, um rápido exercício a partir do texto da Constituição entre expressões verbais taxativas e expressões verbais meramente exemplificativas. Começo com o artigo 163, parágrafo 3º, referente às condições a serem observadas pelas emendas ao projeto de lei do orçamento anual. O Constituinte utilizou a expressão somente podem, que é taxativa. No artigo 222, parágrafo 3º, referente aos meios de comunicação eletrônica, o Constituinte utilizou a expressão verbal deverão. Portanto, deverão observar os princípios enunciados no artigo 221, que é, de igual modo, taxativa. Já no artigo 225, parágrafo 6º, referente à localização das usinas nucleares, o Constituinte utilizou a expressão verbal deverão, ao invés de poderão, portanto, de forma igualmente taxativa. No artigo 231, parágrafo 3º, referente aos recursos hídricos em terras indígenas, o Constituinte utilizou a expressão só podem, e não apenas podem, a induzir também o intérprete da Constituição de que se trata de uma locução taxativa. No artigo 247, parágrafo único, referente à perda de cargo por servidor público na hipótese de insuficiência de desempenho, o legislador constituinte utilizou a expressão somente ocorrerá, que é igualmente taxativa. Com efeito,
A expressão verbal poderão, ela só é utilizada pelo Constituinte para fim de estabelecer uma faculdade de fazer ou um exemplo de faculdade de fazer, entre outras igualmente permitidas. Trago alguns exemplos também que impressionam nesse campo de discussão. Por exemplo, o artigo 249, integrante das disposições constitucionais gerais da Constituição. O Constituinte utilizou a expressão verbal poderão, assim como fez o Constituinte derivado da edição da Emenda 33. Poderão permitir, dentre outras medidas com o mesmo objetivo, a constituição de fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões aos respectivos servidores e seus dependentes. De igual modo, portou-se o Constituinte ao editar o artigo 33, parágrafo único, do ato das disposições constitucionais transitórias, com relação à emissão de títulos da dívida pública pelas entidades federadas para o pagamento de precatórios. Eis, excelências, o quanto dispõe o artigo 33. Poderão as entidades devedoras. Essa é a locução utilizada. Outro exemplo está no artigo 74 do ato das disposições constitucionais transitórias, ao dispor que a União poderá instituir contribuição financeira provisória. E todos esses enunciados constitucionais induzem faculdades potestativas deferidas ao poder público na federação. Por isso, por óbvias razões de natureza exemplificativa e não excludente de outras atividades e de outras competências. A questão da associação dessa expressão poderão à desregulamentação do petróleo no Brasil e de combustíveis é bastante palpável, bastante sensível. E eu trago à lembrança o parecer do eminente ex-ministro desta corte, que agradeceu, inclusive, a presidência do Supremo Tribunal Federal, o professor Carlos Mário Veloso, em parecer que este advogado fez encaminhar aos gabinetes de Vossas Excelências. Quase quanto fala o ministro Carlos Mário Veloso, professor da matéria. Quanto à finalidade da Emenda 33, elemento teleológico, resta evidenciado que o objetivo do Constituinte derivado foi o de proteger o mercado de petróleo brasileiro da concorrência internacional. De forma específica, pretendeu-se viabilizar a criação, pelo legislador ordinário, da denominada Sindicombustível, que aconteceu 8 dias após a promulgação da Emenda 33, no Congresso Nacional. Constituinte derivado, diz o professor Carlos Mário Veloso, quis impedir a exigência da contribuição sobre receitas oriundas das exportações, exatamente para assegurar a competitividade do produto nacional em relação ao produto importado. Tem-se, portanto, que a pretensão de estabelecer elenco taxativo ao disposto na disposição nova introduzida não corresponde, data vênia, à finalidade da Emenda Constitucional 33. Por todo esse conjunto de razões, e expressando aqui as minhas melhores vênias e homenagens à eminente relatora, a ministra Rosa Weber, e ao eminente professor Humberto Dávila, que sustentou pela recorrente, é importante destacar que não há nenhuma incompatibilidade, nenhuma antinomia, nenhum conflito aparente de normas constitucionais entre a regra do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3º, e as fontes de custeio da Seguridade Social, que estão lá listadas no artigo 125 da Constituição. E eu trago a lembrança de Vossas Excelências o voto da ministra Ellen Grace no recurso extraordinário 559-937, em que Sua Excelência procura demonstrar que as normas são absolutamente compatíveis e que há uma relação
de complementariedade. Por fim, presidente, sem querer exercitar qualquer terrorismo argumentativo, não é possível que uma emenda constitucional dedicada a fortalecer o setor de petróleo brasileiro, ela esteja a destruir, paralelamente, e na sua circunvizinhança, situações tão definitivamente constituídas no direito brasileiro, como é o caso da contribuição de intervenção de domínio econômico, que buscam financiar exatamente essas entidades, o SEBRAE, a Apex e a BDI, que tenho a honra de representar nesta sentada, do mais alto interesse público, do mais alto interesse social e econômica, sobretudo numa fase em que estamos a viver de tanta recessão na economia brasileira e mundial. Muito agradeço pela atenção com que me ouviram. Muito obrigado, Carlos Alberto Siqueira Castro. Na verdade, eu daria a palavra ao doutor Ávila, imaginando que tivesse ele uma questão de fato, mas a palavra eu vou conceder ao não menos amigo doutor Humberto Jacques. Muito obrigado, senhor presidente. Satisfação estar numa sessão sobre sua presidência. Fui muito feliz no TSE quando tinha a sua companhia na presidência. Foi um período muito feliz de minha vida. Espero que o país descubra na sua presença no Supremo todos os atributos que o senhor já nos mostrou no TSE. Eu não quero avançar muito, alongar esta sessão, mas eu gostaria de acrescentar pequenos argumentos que os gigantes que me antecederam já cobriram por completo, mas que eu gostaria de exaltar alguns pontos em particular. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar ao tribunal é que não discuto aqui nem a minha simpatia ou antipatia por SEBRAE, a BDI e a Apex, ou pela existência de um sistema tributário com contribuições sociais de intervenção no domínio econômico. Essa não é uma discussão de simpatias ou antipatias, mas é uma discussão, ao ver do Ministério Público, sobre a estabilidade do regime constitucional, das relações tributárias e do funcionamento da economia. O primeiro ponto de onde parte o Ministério Público é a ideia da preservação da Constituição e do sistema tributário tal qual posto na Constituição, e que não se deve, ao ver do Ministério Público, exagerar nas intromissões que o legislador constituinte derivado possa ter feito, lendo nessas intervenções qualquer pretensão de ruptura, ao extremo que o Ministério Público não percebe no caso, e que também não foi percebida por toda a sociedade. Se trata de uma emenda antiga, se trata de uma mudança legislativa antiga, e o mundo, a sociedade, a economia seguiu funcionando com normalidade com essa alteração. Eu não discuto a ciência, a técnica e os excelentes argumentos do professor Humberto Ávila, no caso, mas, em primeira de largada, o Ministério Público gostaria de destacar a preservação da ordem constitucional, a preservação do sistema jurídico, a preservação da ordem tributária, que, para ser rompida, exige uma explicitude maior do que os belíssimos argumentos que o professor Humberto Ávila quase me convence. Agrego a isso a noção de estabilidade das relações jurídicas e retornarei a esse ponto ao final, quando discutiremos, se o caso, a questão dos efeitos de uma eventual declaração de constitucionalidade aqui. Mas o que eu gostaria de exaltar e deixar muito claro é que as contribuições sociais que estamos tratando nesta assentada são exclusivamente as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de categorias profissionais. O 149 não versa sobre as contribuições sociais propriamente ditas que cuidam da Previdência Social. Mas é interessante invocar essa figura para dizer que a folha de salários, que é a base da contribuição social para a Previdência, não foi imunizada pelo Constituinte. Ao contrário, é natural tributá-la. Então, não causa espécie que uma tributação como a do SEBRAE, a BDI e a Apex, por um aditivo, acabe recaindo em folha de salários. O Constituinte não imunizou folhas de salários. Por mais que bons raciocínios econômicos e tributários
reprovem a tributação de folhas de salários. Elas não são imunizadas pela Constituição, muito menos em contribuições sociais. O que se poderia discutir é se essas aqui, as de intervenção do domínio econômico, seriam ou não seriam, poderiam ou não poderiam alcançar a folha de salários. E aí nós caímos nessa discussão de literalidade, gramática, tempos verbais e usos do vernáculo para fazer uma interpretação da Constituição. O que eu gostaria de lembrar à Corte é que, neste caminho da literalidade do texto, essa mesma emenda constitucional 33 disse que as contribuições sociais poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados de álcool e combustível. Mas desse dispositivo não decorre a interpretação de que nenhuma outra importação seria inalcançável por contribuições sociais. É importante que da noção do poderão, que é a ideia de ampliar, de explicitar, ao ver do Ministério Público, esse poderão aqui também está para a colocação na Constituição da figura da alíquota específica, que é algo não usual mais no sistema tributário nacional, e se colocou que poderão ter alíquota específica. E encerrando essa breve intervenção nesse belíssimo julgado, eu gostaria de lembrar aos ministros, à ministra Rosa, que quando a gente trata de contribuição social sobre intervenção no domínio econômico, nós não estamos cuidando de um imposto. Eu teria uma facilidade, e quase adiro à tese do professor Humberto Ávila, se nós estivéssemos tratando de tributos não contraprestativos, como são os impostos, os tributos típicos dos impostos. Mas as contribuições de intervenção no domínio econômico, elas, por mais que as contribuições sociais sejam uma belíssima fonte de receita tributária, e uma fonte de receita tributária que a União, quando maneja, não reparte obrigatoriamente com os estados, e por isso o campo das contribuições sociais seja um campo em expansão na tributação, mas isso é um assunto à látere. A gente não pode perder de vista que, quando vamos interpretar uma contribuição social de intervenção no domínio econômico, não estamos interpretando um imposto. E aí a leitura dessas cláusulas da permissão para a contribuição social não é igual à leitura de um imposto. É dizer, a contribuição social de intervenção no domínio econômico está prevista como meio tributário para que a União influa na economia, para que ela possa contornar distorções. E aquela leitura do poderão como restritivo, de certo modo, fraqueja ou vai contra a natureza de uma contribuição para intervir. E aí entende o Ministério Público que, pela própria natureza deste tipo tributário, não se poderia fazer essa leitura como se imposto fosse, com um padrão de literalidade e com uma capacidade de desarranjo do sistema tributário, do sistema econômico, que logicamente e inteligentemente é possível no plano argumentativo, mas entende o Ministério Público que no plano jurídico-político da estabilidade das relações jurídicas, do sistema tributário e da Constituição, é um excesso hermenêutico chegarmos a este nível de desconstituição da realidade das coisas estabelecida há muito tempo. Uma das regras de bom aviso diz que normas antigas presumem-se constitucional. Então, é essa a ideia que o Ministério Público traz à Corte na reflexão do dia de hoje. Nos parece que, como disse o TRF 4, de onde vem o caso, esse poderão não teria toda essa extensão. E se avançarmos pela inconstitucionalidade, que preservássemos o estado das coisas até o dia de hoje. Porque se esta discussão é tão rica e tão possível, é porque era razoável que se entendesse esse sistema como adequado à Constituição. Era isso que eu queria agregar de pouco a esse belo julgamento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Humberto Jacques, sempre muito oportuna a sua intervenção. Tendo em vista adiantada a hora, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos. Posteriormente, daremos a palavra à ministra